Estamos começando mais um podcast da Zabaleta com os nossos parceiros oficiais do primeiro apartamento tokenizado da construtora, a Captur, representados aqui pelo Maurício e pelo Felipe. E dessa vez vamos principalmente responder as principais perguntas que surgiram das pessoas que nos acompanham, principalmente aqui em Pelotas, mas com a proporção que foi tomando nosso conteúdo também de fora. Vamos responder algumas perguntas aqui, então. Pode ser? Bora lá. A primeira é sobre o valor mínimo de cada token. O que trava que um token possa ser mais e mais barato de menor e menor valor? Tem a ver com alguns custos dessa operação, né? É isso aí. A gente, quando fala da blockchain, né, isso é uma tecnologia muito moderna, mas também tem um custo. Ela não é gratuita, não é uma ferramenta gratuita. Então, a gente tem os custos de transação e isso implica no valor do token. O token ele tem um custo mínimo para a gente não onerar também depois a pessoa que vai comprar. Então, onerar o mínimo possível para que seja pagável nessa tecnologia que se chama o Gas. Hoje a gente usa a rede Ethereum, que é uma das redes mais seguras do mundo e mais sólidas. E a gente precisa ter Ethereum na carteira. Então, até quem quiser procurar o preço do Ethereum para ter uma ideia, né? Tu consegue ter uma noção de onde vem o custo e é por isso. Então, ele tem um valor mínimo que consegue ser plausível para a gente conseguir fazer sem taxar muito a gente a chama operação. de mineração, né? Esse gas, que é a expressão usada para o dinheiro digital, que é consumido nessa mineração, é o gas. Mas nada mais é do que um trabalho de minerar. Então, em todo o mundo existem vários computadores e vários mineradores dessa criptomoeda, do Ethereum. Então, isso é o custo da operação, Beleza. da mineração. E vamos lá. Onde é que acontece esse custo? Ele acontece de acordo com o número de tokens que tu emite? Não é bem assim especificamente Ele é mais ao complexo, número, né? Ele é mais complexo. Tipo, na geração do smart contract, quando a gente emite, independente do número que a gente emitir, ele é fixo. Então, se a gente emitir 1 ou emitir 5.000, o custo do smart contract é o mesmo. Só que a gente está desenvolvendo aquele mercado secundário, onde uma pessoa pode vender para outra. E para isso se tornar viável, tem um custo nessa transação de uma carteira para outra. Então, por exemplo, se tu tiver o teu token e for vender para um outro, tem um custo essa transação. E isso até hoje a plataforma tem esse custo. Só que para ser o mínimo possível, para não cobrar valores absurdos, os 250 hoje é o mínimo que a gente consegue trabalhar para não perder mais de 2% do negócio, entendeu? Até os nossos sócios que estão da parte da tecnologia, eles já fizeram algumas programações nas quais a gente acaba executando essas operações quando está um custo um pouco mais baixo. Então, isso é muito, muito bom para os usuários que estão utilizando a nossa plataforma, né? Sim. E para o custo em geral do projeto. Né? Então, porque a moeda ela oscila, né? Os valores. Sim. Isso é normal do mercado. E a nossa plataforma está linkada com o blockchain, executando as transações nos preços mais baixos possíveis. Isso é muito legal, né? E isso tudo está incluso no preço, né? Então, quando a pessoa compra o token, se ela comprar o token e for até o final do processo, ela não vai ter que pagar custo nenhum. Já está tudo no nosso cálculo que a gente negocia com a construtora. Então, não vem nenhum custo extra. Só vai ter esse custo se ela for vender para um terceiro. Tá, perfeito. Então seria mais ou menos uns R$5 o custo dessa transação no mercado secundário do gas. Hoje é em torno de 2% da transação. Não interessa o valor A dela. gente se responsabiliza por isso. Ah, tá, mas Por quê? Justamente pelo motivo que eu falei. Os nossos programadores executam as operações, né? Na verdade, não é manual, é automático. Mas quando tem um preço mais baixo, que gira em torno desse valor. Né? A gente não deixa executar uma transação com um preço altíssimo. Senão fica inviável fazer. Porque se a gente fosse repassar toda a transação ao custo para o usuário, aí realmente, imagina tu comprar um token de 250 e pagar daqui a pouco 10% de custo. Então a gente fixa em 2 e a gente consegue, o sistema já calcula o melhor momento de entrar com o gas para minerar, enfim, solicitar. Perfeito. Não, tá entendido. Tá entendido. Então, muitas expressões diferentes, né? Gas, pois mineração. Mas aí entra naquela parte que a gente conversou no podcast passado. Quem não viu, convido a ver, né? Assistir. Mas que é a questão de... perdi a ferramenta... Não precisa entender, né? Exatamente, não precisa conhecer Sim. a ferramenta. Isso aqui são os detalhes que a gente está indo na parte técnica da coisa. Bem, então. Mas a gente falar de números absolutos, se tu for vender o token para alguém é 2%, senão não tem nenhum custo extra. Não precisa entender disso tudo que a gente falou. Tá, entendi. Mas assim, pra eu ver se eu entendi, quando é lá no mercado secundário, onde vocês têm a previsão de que vai haver um custo entre as transações entre carteiras. Entre carteiras. É isso.
e esse custo pode ficar perto de R$5. Não necessariamente 5. Poderia ser até bem mais. Então a gente cobra 2% fixo. Mas aí, hoje seria o que valor? É que depende da quantidade de tokens, se é um token único, se é mais de um. Depende de como é que vai ser a transação. Porque assim, vai de $1 a $5. Não, depende do custo que tá na rede na hora. Entendeu? Né? Depende do que a rede vai estar cobrando. A gente não executa essa transação se está um custo muito alto. A gente aguarda, o nosso sistema faz automaticamente essa análise. Sim. Quando está um custo aceitável, em torno de $1, a gente executa a operação. Entendi. $1, $2, às vezes chega nisso, então os 2% com certeza paga toda a operação. E mais os custos disso também, né? Que a tecnologia está trabalhando, não é só a rede Ethereum. Enfim, tem outras coisas que vão por trás. Perfeito. Então tá. O investimento ele é fixo em um único apartamento. Isso hoje, no futuro, a gente vai conseguir, por exemplo, tokenizar um andar inteiro, de forma que a pessoa compre os R$250, o token de R$1.000 do andar. Do andar. Imagine o seguinte, imagine que no próximo lançamento da construtora, a gente pega o 5º andar, o 6º andar e tokeniza todo ele. Por exemplo, digamos que fossem ser 10 salas comerciais. Sim. Aí, então, nós precisamos vender todas as 10 salas comerciais depois do empreendimento pronto para entregar rentabilidade. Mas é possível? Opa, não é rentabilidade, né? Não, exatamente. na verdade é a valorização do mercado que vai Isso. acontecer nessa unidade. Mas é bem importante a gente trazer isso, porque a gente fez agora um projeto que é bem diferente do mercado imobiliário, é um projeto com um grupo fechado que a gente tem, então não entra bem na plataforma, tá lá para as pessoas verem que a gente trabalha com isso. Foi um pool de containers, então é só pessoas que têm acesso da nossa rede de relacionamento, envolvidos com o projeto que podem ter acesso. Mas nesse caso aí, o que eu quero trazer de link é que pode ser um pool de apartamentos, de unidades. Não é possível fazer, são várias unidades, e a gente sempre tem que estar lastreado na unidade. O que sempre a gente deixa muito claro? Não existe o esforço de alguém por trás para essa unidade se valorizar, não existe o esforço do empreendedor. São fatores externos que influenciam na valorização, né? É o mercado. O mercado imobiliário. Se vai ser 10, o prédio inteiro, não tem problema. Isso não vai ter diferença na hora de tokenizar. A gente pode tokenizar e definir as regras disso. Entendi. E aí a gente pode devolver a cada venda de unidade, pode devolver na venda das 10 unidades juntas. E aí vai ser acertado em contrato e, obviamente, esse contrato é repassado para o detentor do token, né? Ele vai saber o que é o processo. Entendi. E já existe, por exemplo, o token que vai de um apartamento que vai ser alugado? De um apartamento que vai ser alugado. Para que ele Olha, pague. Saúde. Obrigado. Aí acaba se enquadrando como um valor imobiliário, né? Então a gente não está focando nisso no momento, mas no futuro depende como vai ser a regulação. Hoje a CVM entende que essa alocação ela depende do esforço de um terceiro, do empreendedor, de fatores de um empresário, do empreendedor. Então esses fatores classificam como valor mobiliário. E o valor mobiliário tem sua série de regulações. Entendi. Que não é a nossa proposta. A nossa proposta aqui é dar acesso ao patrimônio e, naturalmente, ter a valorização em cima desse patrimônio que o mercado vai dizer, não é alguém que vai trabalhar. É a mesma compra que uma pessoa, um cliente normal, faria na Zavaleta, tá? De um apartamento na planta. Exatamente igual. Se essa unidade se valoriza baseado nos fatores do mercado imobiliário, é exatamente a mesma coisa, né? E aí, então, não é considerado um valor imobiliário. Sim. É isso aí. Entendido. Perfeito. Uma outra que aparece bastante é em que momento que o imóvel vai ser vendido. Isso é definido em contrato entre a empresa tokenizadora, no caso a Captur, e a Zavaleta. Sim. E, no caso, nós teríamos, por exemplo... Como é que existe... Não existe um momento pré-definido certo, né? Sim. Existe uma negociação de uma possibilidade futura. Então, quais são os momentos onde existe pico de valorização? Né? Que a gente entende em conjunto com a construtora que é um bom momento para que os usuários que compraram consigam alguma rentabilidade. Sim. Né? É essa a busca que a gente faz, O que é uma boa valorização no mercado imobiliário para aquela unidade, naquela região? É sempre feita uma análise muito complexa. Não é simplesmente, chegou uma proposta, vamos vender. Não. A proposta é de quanto? Que momento a gente está da obra? Sim. É o momento inicial? É o momento intermediário? É no final já? Qual é o momento? Será que já vale a pena esse valor? Como é que o mercado está pagando nessa região? São várias coisas que a gente toma essa decisão. Não é uma decisão simples. Então a gente precisa entender, e eu acho que isso é o mais importante de deixar claro, a construtora obviamente não vai queimar a unidade dela. Sim. Não vai querer fazer isso, porque senão pega mal até para a própria construtora. E nós como Captur,
a gente precisa zelar pelo nosso usuário, pela pessoa que está dentro da plataforma acreditando naqueles produtos. Então a gente também não tem por que queimar essa unidade, né? Essa unidade precisa ter uma boa valorização para essa pessoa que está comprando, que está assistindo agora, queira estar aqui, procurar outro produto, procurar outra oportunidade. Então é isso que a gente faz. Então a gente tem toda uma análise interna, tem uma equipe para pensar nisso, antes de botar à venda ou aceitar uma proposta. Perfeito. O imóvel tokenizado, ele é vendido pela construtora pelo valor mais alto possível, né? Exatamente. A construtora tem todo o interesse em vender pelo valor mais alto possível para que os donos de cada um dos tokens fiquem felizes e venham a comprar mais tokens, né? E é a marca da construtora que está se valorizando, né? Naturalmente, você está mostrando que cresce o poder de compra daquela unidade, que a unidade valorizou muito, a construtora está mostrando que tem um bom produto. Isso é reflexo de um produto bom, de um produto entregue com qualidade, Exato. na qual o mercado enxerga isso. Logo, ele se valoriza mais que os outros. Sim. Ponto. Então, por isso que a gente sempre fala que a pessoa está comprando um imóvel e a entrega, a qualidade dele, as características influenciam direto no resultado. Perfeito. Não tem segredo, não tem mistério. Não, é isso aí. E por exemplo, porque eu não sei exatamente o que seria o ideal de nós acordarmos, mas algo do tipo entre o segundo... A entrega está prevista em contrato para dezembro de 24. Tá. Perfeito. Aí, por exemplo, Temos 2 prometer para esses clientes dos tokens entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2023. A data pode ser acordada. Isso é questão de contrato sempre entre construtora e a tokenizadora, Mas no aí caso. a gente acorda o momento de ir a mercado anunciar. Isso aí. Porque é impossível prometer uma venda, né? Sim, a gente tá mas... falando de mercado imobiliário. A gente pode Isso botar é um período mínimo, por exemplo. Isso. Não será vendido antes de um ano. Tá. Isso pode ser acordado e E tá se ali a no projeto. construtora extrapolar o período máximo de venda? Aí são contratos. Aí é a parte jurídica. A gente tem Faz. que sempre analisar para ver o que vai ser imposto como penalização, Perfeito. o que vai ser acordado entre as partes. E isso a gente tenta ser sempre o mais transparente possível com o detentor desse token. Sempre nas informações, quando tem coisas peculiares como prazo pré-determinado, período de venda exato, isso tudo tem que estar no acordo que a gente fez com a construtora, obviamente, mas depois vai estar claro para quem está adquirindo. Porque a ideia é sempre ser muito transparente. A plataforma ela oferece o máximo de informações para tu tomar decisão com o que está o projeto. Não pode ter coisas escondidas ali. Tudo tem que estar muito às claras. O resto são regras gerais, né? O momento de venda vai ser a qualquer momento. Isso está na regra que tu entra na plataforma, tu já sabe disso. Uhum. Mas quando é coisas peculiares e pontuais desse projeto, vai estar claro na oferta ali. Na oferta não, né? Na proposta do negócio, essa disponibilização. Perfeito. Ótimo. Acho que ficou bem respondido. Vocês, por exemplo, agora fizeram um pool de containers. Até que ponto se trata de um imóvel? É um imóvel? Não. Não. Ele é um produto diferente. Tá. E ele, até eu falei, ele é um produto privado, né? Ele é um produto que, apesar não tá de... acessível. Na plataforma tu vai ver lá, ele vai dizer hoje, até há pouco tempo era em breve, não estava disponível, e agora ele entra como privado. Sim. O que quer dizer que é um produto privado? Ele é um produto que nós fizemos para nós. É nós dentro da plataforma. A título de testar. É um produto nosso, entendeu? Então é nós junto com a Pins, com somente entre nós, um grupo que a gente fechou, e a gente fizemos a compra daqueles produtos ali. O container, ele tem as suas peculiaridades e ele tem a sua finalidade. O container, nesse caso, ele é colocado para locação. Sim. E essa locação é retornada para essas pessoas que acreditaram e compraram esse produto. Então, por isso que eu digo que ele é um produto fechado e privado, porque ele não entra como imóvel e ele, por não ser uma oferta pública, ele também não entra como valor imobiliário. Uhum. Então, ele é uma proposta totalmente diferente. Ele tem esse esforço do empreendedor, mas isso por quê? Porque a gente está internamente trabalhando isso. Entendi. E não externamente, não é para todo mundo. E já que foi tokenizado, então, um pool de containers, dá para tokenizar qualquer coisa pela Capto? Sim. Que tipo de outras coisas vocês topariam tokenizar? A gente entende muito o que faz sentido para nós. A gente terceiriza muito a tokenização para outras pessoas. A Tá. Capture faz tokenização, por exemplo, nos procurar para fazer tokenização de gado. A gente tokeniza o gado para esse pessoal, para ter rastreabilidade, saber qual é o produto, qual é o bicho, enfim, o animal. Uhum. Já que se tá conversou sobre tokenizar grãos, arroz, silos de armazenagem. Então, é possível, né? Nós somos muito nichados. Exato. A gente não perde o foco, né? O container foi um produto para terceiros, não é uma coisa que a gente tem esse esforço de venda, tanto que na plataforma tu não compra. Enfim, são vários produtos que a gente pode criar e terceirizar. Então é muito importante que o nosso nicho de trabalho é mercado imobiliário. Uhum. É imóveis na planta, que existe a construtora por trás, responsável, incorporador, enfim.
Mas existem produtos que a gente pode tokenizar e fornecer para outros, porque a tecnologia é a mesma. A questão é qual é a finalidade. Nos procuraram agora uma aceleradora de startup, nos procurou para tokenizar os contratos deles também. Enfim, Como assim, de equity? de equity, eles fazem crowdfunding e eles querem tokenizar esses contratos também. E aí é valor imobiliário. Porque Exatamente. se trata de uma ação de uma empresa. Sim. Né? Por isso que eles são regulamentados como crowdfunding, né? Exatamente. E aí eles precisam ter essa regulamentação. Eles têm essa regulamentação e o token é um plus que eles vão entregar para o cliente deles. Entendi. Entendeu? Então, Isso vai ser possível. Sim, já estamos em Sim. conversa já. É. Aí a gente, na verdade, não usa o nome da Capture porque não é a nossa proposta, né? A gente vai terceirizar esse serviço para eles, porque a tokenizadora hoje, algumas existem realmente no mercado que fazem isso, mas poucas fazem um smart contract estruturado dentro de uma rede mesmo, programada. E o que a gente tá vendo também é que quase ninguém, né? Pelo menos o que a gente tá vendo, tem uma plataforma montada como a nossa, com uma usabilidade boa para tu entrar, ver os imóveis, né? A gente já conversou com Muita gente está consultoras, tokenizando, mas sem a parte de tecnologia dessa parte visual, de ter acesso para o usuário. só registrar no blockchain. Só um registro na blockchain. Tu não tem a experiência, né? De comprar o token. Fica difícil para o usuário, né? Se foi difícil explicar tudo isso que a gente está falando, imagina o usuário entrar na rede Ethereum para olhar o NFT direto, entendeu? Sim. E fica bem mais complexo. Perfeito. Pessoal, fora o conhecimento que vocês foram adquirindo com a prática, que meios que vocês utilizaram para ir estudando sobre o blockchain e sobre tudo isso Qual que nós das estamos frentes? falando? Quais das frentes a gente vai falar? Da frente da tecnologia, da frente do comercial, na frente do marketing? Porque Olha, bem mais bem na complexo. questão de tecnologia, hoje em dia. Porque, vamos ver, tem alguns aspectos da empresa de vocês que tangenciam o que é natural de qualquer outra empresa. Mas e essa parte específica de tokenização, de blockchain, de tokenização? a gente poderia... Seria até um... Porque eu vou fazer um parênteses. Eu olho na internet esse tipo de conteúdo e eu sempre vejo que é explicado de uma forma um pouco complicada. Aham. Na minha opinião, né? Eu concordo e eu acho que muito é explicado por programador. Existe muito Que- desenvolvedor, o cara que é desenvolvedor e entende disso, é complexo. Se tu for parar para ouvir um programador falando o que é, o que tem por trás, o smart contract, onde é que vai, regra, e ainda mais trazendo para a linguagem que o pessoal da programação usa, aí fica bem mais complexo. Mas se eu te trouxer como que a gente desenvolveu isso, primeiro que eu estaria tirando o momento do nosso dev, que o William, que fez todo o processo, estudou para isso. Ele fez, eu acho que uns 4 cursos De... sobre blockchain para conseguir pegar a nossa ideia de negócio e transformar em uma plataforma que conecta em real time, em tempo real, com a blockchain. Pra fazer Era essa- um desenvolvedor já, ele é um desenvolvedor full stack, então ele já programa web, mobile, faz aplicativo, enfim, Flutter, várias linguagens ele já domina, algumas ele está mais inicial, outras mais avançado, mas ele domina muito a parte de programação. Esse é um deles, que é o William, e o outro é o Jamir. Os dois são programadores. E o Jamir é mais back-end e tal. Só que tudo isso que a gente está falando de blockchain é muito novo. Ou pouca gente ensina sobre isso. Então eles foram atrás, procuraram, aprenderam, foi muito tempo estudando sobre isso. O próprio pra poder Guilherme rodar. Monks, advogado, que já participou também de podcasts, fala que não tinha visto um programador ao vivo na sua frente, em carne e osso, que soubesse programar o smart contract. Dentro da Só tinha visto da na Ethereum. internet um cara Dentro em São da Ethereum Paulo. ele não tinha visto ainda. E aí ele falou, meu Deus do céu, não acredito que vocês estão fazendo isso aqui, em Pelotas, do nosso lado. né? Eu achei que era mais pra tu ver raso. o quão difícil é essa questão da programação no blockchain. Né? Sim. Então é um achado. É achar um desenvolvedor que queira estudar, aprender para depois e botar na mão na massa. Mas e vamos lá, assim, e para saber um pouco dos aspectos mais básicos, até do que a gente costuma trazer, que outros meios, assim, eu vejo algumas empresas tokenizadoras que têm blog, canal no YouTube, tudo muito embrionário e com esse conteúdo que eu vejo que é um pouco da forma mais complicada, né? A gente vai Mas começar a não- auxiliar nisso. A gente vai começar com um pouco de criação de conteúdo, já estruturamos agora e começar a gerar os conteúdos para ajudar também. Uhum. Tentar ser mais um braço. Eu acho que todos os braços são válidos. Quem já Sim. está falando nisso e a gente tentar auxiliar um pouco, porque é muito novo. Todos os dias a gente descobre alguma coisa nova, um token que faz mais sentido, porque a gente fala de token parece que é uma coisa só. A gente fala de NFT como se fosse igual a token. NFT é um tipo de token. Sim. Aí a gente entra para a cadeia de tokens, são N tipos. O Variações. token utilizado para tokenização imobiliária é o Utility Token. Aí que tá. Normalmente poderia ser um utility token, pode ser um NFT, depende qual é a finalidade. A gente tem projetos que podem utilizar tokens diferentes.
A gente pode usar um token que ele é frações daquele imóvel ou um token replica várias das frações. São cópias, digamos assim. Sim. Então, existem muitos caminhos. É complicado mesmo a gente trazer, se quiser explicar sobre tokenização, blockchain e todo o processo, é bem longo. Talvez no podcast seria bem complicado de trazer isso, precisa do visual também. Mas se tu for atrás, tu vai ver que o token ele não é uma coisa. O token ele pode ser N coisas. E isso a gente está falando da rede Ethereum. E aí a gente pode trazer esse smart contract para outras redes. Então, assim, é bem mais complexo do que simplesmente a gente trazer o token como se fosse uma coisa só. Tanto que o token, desde o banco, é o mesmo token. Porque ele é um código único criptografado. Mas o token, ele tem N finalidades. Então, a gente não tem... A ideia é ajudar com conteúdo, explicar, tentar trazer isso para o dia a dia. Mas é um caminho longo. É um caminho longo para a gente... Até a gente estava em conversa hoje com os parceiros nossos lá de São Paulo agora. E terão até umas novidades legais aí que o pessoal vai saber daqui uns dias sobre uma série que vai ser veiculada em 190 países. Então, é legal, a gente vai trazer para vocês. E ele perguntou, gente, vocês acham que os influenciadores digitais vão falar de tokenização imobiliária? O Thiago Nir, o que vocês acham? Ele falou, olha, a gente entende que é somente questão de tempo. Por quê? Pensa, vamos lá, Bitcoin, criptomoeda. Um dia eles não falavam sobre isso. Eles falavam sobre fundo imobiliário, sobre investimento em ações. Sim. E começaram a falar disso como mais uma vertente para investimento, né? O que impede de também trazer isso com relação à tokenização imobiliária? Nada. Só questão, que falam, né, só de questão mercado de imobiliário tempo. hoje, né? Exatamente. Eles já falam de tecnologia, já falam de mercado imobiliário. Essa nova onda de tokenização acontecendo... Cara, não tem como não entrar nisso, né? Sim. Então, a gente conversou isso. Será que o Thiago Nigro vai falar? Muito provavelmente, né? Muito provavelmente. E é só questão de tempo. Sim, ele já deve ter ouvido falar. Com certeza. Sim. Ainda sobre não... tokenização, com certeza. Até porque, por tabela, a gente já chegou no Kepler. Então, o Kepler é do lado dele. De alguma maneira, deve ter chegado lá. Mas, assim, é só questão de tempo, né? Então, vai ser natural. Assim como o Pix um dia não era natural e hoje é, a tokenização vai ser também. É isso que a gente enxerga, pelo menos, né? Perfeito. Tia, tem uma pergunta que eu achei muito boa e um pouco engraçada até, porque a pessoa pergunta assim, quais são os problemas que podem acontecer e qual é a parte ruim disso? Tem que ter o advogado do diabo, né? Sempre. Não, mas eu achei muito pertinente a pergunta. Lógico, a gente precisa saber. Porque não é um mar de rosas, né? Lógico. Eu achei muito pertinente e eu tenho certeza que a pessoa fez uma pergunta assim para uma resposta sincera, né? Sim. Pra ser bem na lata. E basicamente se trata, tipo, o que pode dar de errado? São as mesmas coisas que podem dar de errado na compra de imóvel na planta. Exatamente. Que se eu for pensar, eu diria que são 3. Uma seria a construtora não entregar o imóvel. Aí, por exemplo, possível. É o mesmo risco. Se não entregar o empreendimento, é o mesmo risco. Outra seria atrasar, que causaria um atraso. Pode acontecer. O mesmo risco. Causaria um atraso no teu recebimento. Sim, não é uma perda, mas vai ter um prejuízo, um dano ali de não entregar na data esperada. Então, se a construtora não entrega, um prejuízo enorme. Se a construtora atrasa, um atraso. E se a construtora acaba oferecendo ali um produto em que não se valoriza, em que se mostra não muito bem quisto pelo mercado, tu acaba tendo isso não trazendo o para a retorno construtora, que tu imaginava. Né? A gente tem coisas de risco que acontecem quando tu compra um imóvel que são coisas que estão fora do nosso controle. Um imóvel sair numa região que daqui a pouco a região começa a depreciar por algum motivo. Sim. Por insegurança, Economia vira uma economia, mercado externo, mercado imobiliário em geral. É difícil, é muito complicado acontecer, ainda mais no Brasil, mas pode acontecer. Sim. Região virar uma região industrial e ninguém mais querer aquela região para moradia. São coisas que podem acontecer de médio e longo prazo. Mas a gente tem que ser realista. Tem que entender onde é que tu tá indo, Sim. Qual é esse produto, qual é a construtora. E é por isso que a gente tanto fala, quer comprar um bom token, olha pro imóvel que tu está comprando, para a construtora da qual tu está comprando, a região. Exatamente. Isso é o que vai ser importante. Assim como a gente quando vai comprar um imóvel para morar, a gente cuida muito da posição solar, o número de vagas de estacionamento, vagas de quantos dormitórios tem, o que tem de infraestrutura nesse prédio. Por que quando tu vai comprar para aquilo ali valorizar, ter um poder de venda depois, por que a gente não vai analisar isso? Por que a pessoa que vai comprar no final não vai querer esse tipo de conforto? A pessoa vai querer mais conforto ainda, né? Ela vai ser mais exigente ainda. Então, no momento que tu compra, pensando nessa valorização, tu tem que pensar nisso.
que é o que a gente chama depois que vai dar liquidez para o produto, né? O que vai dar liquidez? As características do bem. O que tem de bom nessa unidade para nos trazer essa venda mais rápida? O que o morador vai querer quando ele for comprar lá no final? Perfeito. O empreendimento, normalmente o mais alto é o mais valorizado, né? Sim, O mais costuma ter alto, essa numa diferença. posição tal. Solar boa, né? Essa unidade tende a ser a mais cobiçada do prédio. Sim. É muito cara. Bom, mas é a mais cobiçada. Então, a tendência é que ela seja mais fácil de vender também. Faz Então, todo esse tipo de sentido. coisa que a gente tem que sempre pensar. Ó, voltando para a parte super técnica aqui, mas é uma pergunta até que acredito que bem pontual. Quanto tempo leva para emitir um token? É algo em que a gente consegue fazer do dia para a noite? É rápido, é muito rápido. A gente consegue fazer de um dia para o outro. Dá para falar que se emite em horas, mas a gente cuida muito também a questão do custo de mineração que a gente falou agora há pouco tempo. Uhum. Então, às vezes a gente cuida um pouco para não se tornar uma coisa também custosa para a construtora. Na hora que a gente tem o acordo entre nós e a construtora, para não se tornar muito caro, a gente tem que cuidar esse custo, né? Sim. Então, isso pode demorar às vezes de um dia para o outro, 24 horas. E mais a emissão do smart contract. A parte mais burocrática é o jurídico. É o acordo entre as partes. Claro. Demora a emissão muito mais do smart do que contract. o smart contract. A emissão do smart contract é rápida. É. Em 24 horas a gente emite esse smart contract. Sim, é parecido com fazer uma negociação onde tu demora muito até que as partes acertar, cheguem num acordo cheguem e num depois acordo. é só assinar. É só assinar e fazer rodar. E aí o smart contract é um contrato inteligente, né? Uhum. Por que ele tem que ser um contrato inteligente? Porque ele tem que estar todas as regras claramente definidas. Se alguma regra não for definida agora, na hora da emissão, a gente não consegue mudar. mais mexer. Ele é imutável. E aí tem uma expressão que a gente usa que é o deploy, que é quando tu manda aquele contrato, dá o ok, ó, emite, pá, faz o deploy, né? Que é como se fosse um download. Tu vai pegar aquele contrato que tu escreveu, vai anexar, upar ele ali e vai mandar para a rede. Então isso também às vezes demora um tempo e tem um custo de mineração também. Assim como as transações têm custo, emitir o contrato e colocá-lo na rede também tem um custo. Né? Sim. E aí, às vezes a gente espera, aguarda a oscilação da moeda para fazer num custo menor. Né? Mas o processo de fazer o deploy, anexá-lo na rede, também é rápido. Uhum. Perfeito. Ó, sobre como funciona a tokenização imobiliária, a gente poderia dizer de forma simplificada que primeiro acontece uma negociação, né, entre a construtora e a empresa tokenizadora, nesse caso a Captur, Isso. onde nós, no caso da Zabaleta, passamos para vocês qual o apartamento que nós vamos tokenizar, por quanto nós vamos tokenizar, emitindo quantos tokens, Aqui o certo? valor cada token. Exatamente. Nós assinamos esse contrato, onde tem todos os Contrato detalhes. físico, né? Tradicional. Contrato bem tradicional. Pode ser uma assinatura digital, né? Porque senão fica No meio máximo engraçado. digital, essa é a parte, mas é um contrato tradicional, né? É um Sim. contrato que a gente deixa claro para não confundir com o smart contract. Aqui a gente está fazendo um acordo entre partes. Exatamente. Aí, até que chega um momento em que vocês dispõem na plataforma desses tokens já do apartamento para que os clientes comprem. Isso aí. Exatamente. Por que é importante a gente deixar claro que existe esse acordo entre construtora e Captur? Primeiro, porque existe aquela unidade. A construtora tem as responsabilidades dela com aquela unidade, bem como a Captur tem as suas responsabilidades como tecnologia e fornecimento de tudo isso. Certo. Então é importante a pessoa que está adquirindo isso ou oferecendo para alguém entender que a Zabaleta também é responsável por muita coisa no processo, assim como a Captur é responsável por muita coisa na parte do processo. Então, quando tu entra na Captur, a gente fala muito que a gente é a ferramenta por isso. Sim. Porque a Zabaleta também tá... A parte de construção a gente não vai garantir nada. Sim. Quem garante isso é a construtora. E assim como a construtora também não garante nada de tecnologia, quem garante isso é a Captur. Então é um acordo tradicional que a gente traz para o mundo digital para simplificar esse processo, né? Perfeito. E onde é que o cliente, na prática, utilizando a plataforma de vocês, vai conseguir ver esse contrato que foi acordado entre a construtora e a empresa tokenizadora? Dentro da plataforma, a gente tem vários itens no canto esquerdo, né? Onde tem o perfil da pessoa, as oportunidades, os imóveis, os meus tokens, minha carteira. Então, ali, tu tens o acesso de duas formas. Pela tua carteira, tu consegue acessar todas as transações que tu fez. Tá. Comprei um token do Miguel Zabaleta. Mas aí de um token que tu já comprou. Isso. tem na oferta também. Isso. Tem no imóvel, tu clica no imóvel ali, Miguel Zabaleta, tem todas as informações do imóvel, ali vai ter acesso ao blockchain. Tu clica ali e tu vai abrir o blockchain. Tá. Tá? Ali dentro do blockchain é complicado, mas olhando por cima tu consegue ver que existem várias transações acontecendo ali
uma atrás da outra, mostrando a hora, o minuto e o código, né? Que nada mais é do que o token, que a gente fala, hash do token, né? Aquele código ali. Então, aquelas transações ali, elas vão refletir exatamente as transações que estão dentro lá da área de compra do Miguel Zabaleta. E dentro Então, desse consegue Smart fazer- Contract tem todas as informações desse nosso acordo, né? Então, Tá, qual é a mas- unidade? Dentro do Smart Contract diz qual é a unidade, diz qual é quem é a construtora, qual é o Mas, por registro de exemplo, corporação. o prazo para que seja vendido. Se tiver, se O tiver CNPJ isso, da consultora, dentro isso. do blockchain. Isso a pessoa consegue clicar ali, como é que é no blockchain do Isso. imóvel. Tem duas formas. Uma forma tu acessa pelo próprio imóvel ali, Tá. entra no Miguel Zabaleta e vai ter acesso ao blockchain. Acesso em ao cima blockchain. do botãozinho de saiba mais, ali de comprar, tá? Acesso ao blockchain. Clica ali, tu vai cair no blockchain. Não é no termos de aceite, então. Não, termo de uso é outra coisa. É a primeira vez que tu entra na plataforma. Tá? é pra tu entender como funciona a plataforma. É tu Tá. entender que a gente Isso. é responsável por algumas coisas, qual é as responsabilidades nossas com o usuário. Uhum. Quando tu vai saber qual é o nosso acordo com a construtora, vem todas as informações do imóvel e se tiver alguma peculiaridade, vai lá embaixo anexado esses contratos. Então, por exemplo, registro de incorporação, vai anexado Tá lá. na oportunidade na plataforma. Uhum. Se tiver um contrato, alguma especificação fora dos termos de uso, alguma coisa que a gente definiu junto, vai anexado lá também. Tem projetos que não tem nenhuma peculiaridade. É vendido a qualquer momento, que está tudo no termos de uso. Então não é anexado. É anexado só registro de incorporação, dados da construtora, isso sim. Mas se tiver uma peculiaridade, esse contrato, essas peculiaridades são anexadas na oportunidade. Então quando tu vai comprar, tu pode ir lá, baixar todos esses contratos e olhar. É Entendi. possível. Então tem essas duas formas. E a outra forma é dentro da tua carteira, tu clica ali em todas as transações que tu fez, as compras, e ela vai te jogar dentro do blockchain para tu verificar aquela transação. que tu Tá, mas tá fez ali. escrito em português, não é em blockchain, não é? Tá Não, escrito não. em inglês, na verdade. Ele é em inglês. Ele é em Exatamente. inglês. Mas ele Mas- diz hashes, que a gente chama, é o código da transação de uma carteira para outra. Fica lá claro, ó, transferiu do Maurício Zabaleta para o Maurício Alemande, ou não. Saiu da construtora E foi pra- da Zabaleta, saiu da construtora Zabaleta e foi para o Maurício Alemande. Aí mostra a transação de A para B, porque não sai da gente, né? Não sai da Capture, sempre sai da construtora, transferindo direto para essa pessoa. Sim. Perfeito. Sobre a custódia desses valores que são colocados dos clientes compradores de token. Temos dois momentos, né? A Capture ela tem hoje a possibilidade de tu depositar o dinheiro e ele ficar ali dentro da plataforma até a hora que tu compra. Perfeito. Então, esse momento aí realmente existe uma custódia que a gente tem uma conta exclusiva para esses valores. Então, essa conta ela é na Asas, que é uma instituição de pagamentos autorizada pelo Bacen para ter esse dinheiro lá depositado. Então, quando esse dinheiro cai lá, ele fica nesse saldo, nesse montante, dividido por cada pessoa. Cada usuário tem a sua participação. Quando a pessoa executa a compra, aí a gente pega esse valor e transfere de A para B, no caso. Então, quando tu tira da tua carteira, desse usuário, ele vai para a construtora, a parte da construtora, e vem para nós a nossa parte. Então, já é dividido conforme o acordo que a gente tem, né? Uhum. Então, isso não tem uma... E não fica na conta da Capture. Ah, a Capture fica com dinheiro. Se acontecer alguma coisa... Não, é uma instituição financeira, a Asas, todo o CPF, quando tu abre a conta na Capture, tá vinculado lá, então não tem problema nenhum. É uma instituição financeira regulada pelo Isso, Banco pelo Central, Bacen, isso com aí toda a tudo. segurança, né? Então não fica em nenhum momento com a gente, né? Uhum. Perfeito. Qual é a pergunta que vocês mais ouvem, assim, das pessoas de largada, assim? Quando... A primeira coisa que vem... É. Ah, isso é um fundo imobiliário? Isso é uma coisa... Ah, isso A aí, primeira qual é? pergunta Qual costuma é a ser... diferença? Qual é a diferença para um fundo imobiliário? Perguntam bastante. É? Bastante gente tem dúvida qual é a diferença disso para fundo imobiliário. Outra coisa, tá, mas cadê... E Qual é a com garantia? Qual é a garantia disso? Qual é a segurança jurídica? As pessoas perguntam Uhum. bastante. Eu acho que essas duas são... Essas duas tem bastante recorrência, assim. Tá, a garantia é o próprio E se imóvel. a consultora quebrar? Aí o também? contrato que a gente tem entre construtora e Capture, né? Tá. Então, Se a consultora quebrar, a ferrou. gente sabe, é os Cara, riscos do negócio. Exatamente. A gente sempre diz isso. É a mesma coisa que ir lá e comprar um apartamento sozinho. Se a Sim. consultora quebrar, faz o quê? É a mesma coisa, a mesma situação. E aqui o risco é muito menor, né? Porque já tem a gente já mitiga fazendo um estudo disso. Sim. Mas pode acontecer. Perfeito. E com relação à outra dúvida que é fundo imobiliário, não somos um fundo imobiliário. Não é essa a proposta. A gente tem a ideia de tu adquirir a fração de uma unidade específica Sim. e tu não recebe dividendo mensalmente daquilo ali como é o fundo imobiliário. Aqui tu vai escolher a unidade, tu vai escolher a construtora, tu vai tomar a tua decisão e o dinheiro vai ser alocado, não vai ser alocado lá para ser gerido, não. Aqui tu compra a fração e se aquela unidade valorizar, tu ganha dinheiro. Se não valorizar, tu perde. O que tu está adquirindo é um patrimônio que a expectativa é que valorize, Sim. mas pode não acontecer.
Sim, a vantagem de comprar um token imobiliário em relação a um fundo imobiliário seria que tu tem um pouco mais de poder sobre a decisão do que tu estás comprando, né? Exatamente. Pode escolher Não existe exatamente o uma apartamento. gestão sobre o teu capital. Sim. Né? Não. Eu boto o dinheiro aqui, vocês fazem a gestão. Não. Não é isso Tu não está confiando a um terceiro Exato. as compras que vão ser feitas com o teu dinheiro. Não. Tu tá escolhendo, né? Tu Exatamente. decide aonde vai ser alocado e tu vai adquirir teu patrimônio conforme tu quiser. Só através de uma tecnologia nova. Assim como o comprador da Zabaleta tradicional faz. Ele vai na Zabaleta e ele compra o imóvel. Né? É isso aí. Mas ele comprou porque ele quer fazer patrimônio. Ou ele comprou porque ele acredita que vai valorizar. A Zabaleta, o trabalho dela é entregar o imóvel, vender Sim. o imóvel. Não é perguntar por que a pessoa quer comprar. Né? O nosso trabalho isso aí. também. Né? A pessoa vai lá, acredita que aquele imóvel pode valer mais ou que ela quer se proteger. Se eu botar dinheiro aí, economicamente. vocês vão botar em algum lugar? Não, o dinheiro vai continuar lá parado. Se eu botar dinheiro na plataforma, o que vai acontecer? Tu pode sacar a qualquer momento. Quando a unidade for vendida, o que vai acontecer? O dinheiro vai estar lá, vai ser liquidado o token e o dinheiro vai estar disponível para ti de volta. O que é a grande diferença aqui, né, do mercado tradicional? Pontos positivos. Envolvimento. Teu envolvimento é muito mais baixo do que o mercado, se for comprar um imóvel sozinho, teu Sim. envolvimento é muito menor. O valor que tu pode aplicar é muito menor, então o teu risco é menor. Pulverizar, diversificar capital. Tu pode comprar em várias coisas diferentes. Tu investe em ação, que legal. Pode seguir investindo e comprar um patrimônio que é um imóvel. Isso são os grandes diferenciais. O que é o ponto negativo da coisa? Tu não toma decisão. A decisão de venda da unidade não é tomada pelo detentor do token. Esse é o Que ponto... foi o que a gente conversou antes, né? A Esse questão é do o momento de Mas, venda. mas entre aspas, tá seguro, porque quem vai tomar essa decisão tem todo O interesse... o interesse de que seja pelo Exato. maior valor É possível. esse o ponto. O único ponto negativo, entre aspas, da coisa é que por tu não ter tanto envolvimento, que é um ponto positivo, quem toma essa decisão é a construtora com a Capture, Porém, que tem todo o interesse. pode tentar vender o token para outra pessoa. Sim, pela plataforma ainda dela. tu Então, pode. ainda dá essa oportunidade Sim. para a pessoa. E aí entra um ponto que eu não falei antes, né? Que é liquidez. Tu tem uma liquidez muito maior do que se tu comprar uma unidade sozinho. Pois é, vocês acreditam que já nesse ano vai se ter uma liquidez razoável? Assim, De compra e venda entre pessoas? É. Eu acredito que é um desenvolvimento, é um amadurecimento. Dificilmente alguém que está comprando hoje está com a expectativa de vender a curto prazo. As Sim. pessoas estão comprando para longo prazo. Se acontecer, vai ser uma surpresa positiva. Porque não é o que eu acredito nesse curto prazo mesmo. Eu não sei se o Maurício tem outra visão, mas eu enxergo que é uma construção. Vai chegar no momento que as pessoas vão começar a especulação de compra por X, vende por Y, compra hoje, vende amanhã, mas eu acho que não é uma coisa de curto prazo. Até porque a gente está falando de imóvel, né? Onde é que está o pico de valorização? Normalmente é nas chaves. Então, Só essa pra ter essa movimentação, se ela houver em grande número, vai ser perto da entrega. Uhum. Eu acho que ela vai tender a acontecer mais perto do Claro. final. Ou algum produto que já liquidou todas as unidades, ou eu acho que tem algumas peculiaridades de mercado que a gente vai ter que analisar. Eu acho que não é uma... Faz sentido. Não tem uma... Que aí começa uma especulação boa, né? Exato. Exatamente. É. Se tu já não tem uma tabela para seguir de referência, tu já começa a ter a especulação de pessoas detentoras de token, ou a construtora está começando a vender muito rápido as unidades, a pessoa vai ter mais interesse em comprar, entrar de novo. Então, eu acho que vai ser muito do mercado. E aí é o mercado que regula, né? Não é nós, não é Sim. construtor, não é São ninguém. pessoas decidindo e fazendo a compra A e tomada venda. de decisão, isso aí. Interessante. O mercado tem esse ponto, né? O mercado pode te ajudar, pode te prejudicar, vai saber do momento de tu entrar nele. O Sim. mercado secundário existe para isso, pra gente dar Pois essa é. liberdade. Eu fiquei imaginando porque quando chega pertinho das chaves, imagina que no momento inicial o token tava o equivalente ao apartamento valendo 1 milhão. Uhum. E aí quando chega ali e tu tem a crença de que o apartamento vale, por exemplo, 1,5 milhão, mas tu vê pessoas oferecendo seu token por 1,250.000, por equivalente a 1,250.000, já começa a dar vontade de comprar Por que pelo não? 1,250.000, e Exatamente. aí tipo já... E aí essa pessoa que ofertou por esse preço, ela pode ter ganho alguma coisa ou não, Ou mas não precisando importa de o dinheiro. motivo que ela quer vender. Sim. O que importa é a oportunidade na hora, né? É Se tu a mesma enxergou coisa essa das ações, oportunidade, né? Só acontece compra e venda de ações quando casa ali a vontade de vender com a vontade de comprar. Exatamente, é isso esse aí. o ponto. E é um ponto legal, né? Que vocês falaram o valor da unidade, a gente fala sempre em frações de token. Mas a tendência natural é a gente chegar no ponto de ter o token da unidade. E aí vem benefícios que a gente não tem nem como mensurar o que pode vir, né? Cada unidade imobiliária ter seu token e quem sabe daqui a pouco não ter nem o cartório envolvido no processo. Daqui a pouco tu conseguir transferir em um clique um token para um outro detentor
Hoje o token é teu, tu vendeu o teu apartamento, Aí tu vai vendeu ter para outra o pessoa. registro do imóvel que não vai ter o nome de uma pessoa mais. Vai ter só um token ali. O E aí token vai quando estar tu atrelado à vende o pessoa. imóvel pra alguém, tu transfere esse token pra outra pessoa e deu, tá resolvido. Isso é uma tendência se os cartórios não... Tu imagina isso Porque acontecendo, o cartório consegue fazer em 2 segundos se ele quisesse, se fosse o interesse. O cartório conseguiria ir lá, entrar numa rede Ethereum, usar uma padrão, por exemplo, e verificar se aquela hash, aquela transação é real. E validar essa operação. Seria muito possível de fazer isso. seria o minerador, né? O cartório poderia ser o validador do governo, digamos assim. Valida que aquela operação existiu, ocorreu, e depois valida os passos. Não precisa mais ter aquela parte tradicional da coisa, porque quando tu tem a tua MetaMask, que é o lugar onde tu armazena isso, tem as tuas informações. Tu vai só preencher isso. Junto com aquele contrato que está ali da unidade, informações da unidade, poderia ter essas transferências. Mas a gente está, acho que alguns meses pra frente ainda. Anos, né? Eu acho que anos. Será? Eu acho. O Pix também não... Eu não sei. O Pix pegou. Bem. Mas é que o Pix ele entrou porque era de graça, né? A questão do ser de graça foi muito forte. Pô. Mas eu acho que quebrou uma coisa que cobrava muito caro, que era até Doc, e entrou o Pix. Mas eu acho que a gente tem que enxergar que, naturalmente, cada unidade vai começar a ter sua propriedade digital, que vai ser o NFT, vai ser o token com... Atrelado a ela sempre. Atrelado a ela, atrelado talvez até o registro no primeiro momento, o registro tradicional. E naquele registro vai ter um token vinculado. Então, quando tu recebe a transferência do bem, tu vai receber o token também, tu vai ter que pedir as 2 transferências, até chegar no momento que a gente vai chegar só no token. Eu acho que é uma coisa natural da gente caminhar. Não tem por que a gente continuar da maneira tradicional. E, por exemplo, se um apartamento está em um token, esse token ele pode ser fracionado depois de emitido, não. Depois de emitido, não. Esse token teria que deixar de existir. E como é que faz isso? O processo hoje... Por exemplo, no momento que tu cria o apartamento com um único token, tu nunca mais fraciona ele. A gente pode queimar esse contrato desde que a gente comece, aí vai para as partes legais para ver se realmente é teu, se vai existir isso, vai ser por que ele vai ser queimado, tem que fazer um novo contrato, faz um novo smart contract, enfim. Aí tem que entrar todo o processo, que aí é um pouco mais burocrático. Mas isso é um processo lá para frente. Até porque não faz muito sentido tu fracionar o teu próprio apartamento. Por que tu vai fracionar o teu próprio apartamento? Pra vender. Fracionado? É. Mas e a valorização? Ué? E a utilização? A utilização... Aí tu vira multipropriedade. Aí tu pode entrar em multipropriedade via token. É possível. Também dá. É possível. Ou quando vai emitir o smart contract, a gente já pode emitir com X tokens que é de uma pessoa só. Então, assim como a multipropriedade são 52 pessoas, a gente pode emitir 52 tokens que se referem a 52 contratos. Com direito de uso. Com direito de uso. Por enquanto, hoje isso não é possível. Pro cartório não, via tecnologia sim. Tecnologia é possível. Mas a tecnologia a CVM já permite isso? Não tem nada a ver com a CVM. Não existe regulação para isso. Não, e não tem nada a ver com a CVM porque não é um valor imobiliário. Tu só está tokenizando tua unidade. O token, ele pode ser um valor imobiliário ou não. Assim como a gente pode tokenizar, sei lá, uma imagem de qualquer coisa, o token pode ser um apartamento. E ele não é um valor imobiliário. Ele continua sendo um valor imobiliário. Ele continua sendo um imóvel. Então o token ele vai estar atrelado àquela unidade. O que caracteriza o valor imobiliário? É. São várias regras. Como é que é o nome do estudo aquele que deu no parecer? Estudo de Howey. No estudo de Howey ele dá vários pontos que tem que ter, todos eles simultaneamente, desse criptoativo. Do negócio, né, para ele ser considerado um valor imobiliário. Sim. E aí o token não necessariamente é ou não um valor imobiliário. Não é um token é um valor imobiliário, ou é um token não é um valor imobiliário. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um token pode ou não ser. Um dos fatores muito fortes que a gente sempre fala é da oferta pública. A oferta pública é ofertar indiscriminadamente, para qualquer pessoa poder adquirir isso. O imóvel é possível fazer isso? É. Mas por que o imóvel não se enquadra como valor imobiliário? Porque um outro item que fala diz que este bem ele tem que ter um esforço do empreendedor ou de um terceiro para ganhar valorização. Então, por exemplo, se a gente fizesse uma captação para a construtora levantar um prédio e fazer valorizar, entra como valor imobiliário. Existe o esforço do empreendedor. Existe o empreendedor para fazer aquilo ali valorizar e tu pagar um retorno. No momento que a gente compra uma unidade, no momento certo, aguarda um tempo e vende ela mais caro depois, não quer dizer que houve um esforço ali, e sim o mercado. Porque a gente comprou no momento certo. Aí são fatores externos. São fatores externos. Porque senão aí entraria como valor imobiliário a compra e venda de apartamento. Qualquer pessoa que comprar, não é porque tem necessariamente um apartamento que tem um valor imobiliário. Sim. Mas eu comprei e ganhei valorização. Que bom. Perfeito. Nesse sentido, acho que é muito importante a gente falar para os corretores que vão participar desse lançamento com a Zabaleta
exatamente o que eles podem e o que eles não podem fazer a nível de, por exemplo, anúncios, de postagens. A gente teria que ir para um campo maior ainda, que é até o que o corretor faz hoje. Porque se tu for ofertar um produto com alto poder de valorização, de rentabilidade, com retorno, expectativa em X meses, tu começa a caracterizar como valor imobiliário. Tá, mas E eu não falei infração. Mas tu vê os corretores falando algo do tipo... falando sim de percentuais? Invista em imóveis. Invista neste produto porque ele vai valorizar tanto. O mercado Eu já vi respondeu dessa maneira. postagens de corretores falando sobre imóveis que valorizaram tantos por cento. Então, você não quer investir aqui nessa torre X, não vou falar o nome, mas valorizou tanto, olha aqui a diferença de um mês para o outro. Né? Principalmente em se mercados fosse extremamente banalizar, agressivos. tudo ia virar valor imobiliário. Né? Então não é esse o problema. O problema... Mas importante responder essa tua pergunta de uma forma muito simples. Tá. Que, inclusive, tu já escutou essa expressão. Você faria essa divulgação ou esse anúncio para um imóvel que você vende? Ah, não faria dessa forma. Então, não se deve fazer para uma tokenização, para venda de um token. Porque é um valor... É exatamente o mesmo É imóvel. um imóvel. Então, assim, compre aqui essa fração e ganhe uma rentabilidade. Tá. Você venderia um imóvel Um apartamento dessa forma? promete isso. Não, Vamos ver. então é a mesma coisa. Mas então, é que assim, o apartamento ele pode acabar sendo vendido para um investidor. Isso é bastante comum entre os corretores, né? Mas o que o corretor tem que se atentar, então, é para, no seu discurso, seja num post, seja no anúncio, é vender, como forma de token, apartamento, não vender produto financeiro. Exatamente. Não vender rentabilidade, vender sim o adquirir o imóvel. É isso. Exatamente. E quando Adquirir vende essa o imóvel, quando vende o imóvel inteiro, ele também não promete isso. É voltado para investidor. Que bom. Nosso produto também é voltado para pessoas que gostam de investir. Mas, o imóvel é voltado para investidor? Legal. Mas a gente está garantindo que aquilo ali vai valorizar? Quem tomou a decisão daquele produto, é um bom negócio ou não? É a pessoa que está adquirindo. Sim. Porque ela acredita no produto, acredita na construtora. Esse é o ponto-chave. É não entender que porque a gente está falando de fração, agora mudou. Não é imóvel. Não é imóvel, é igual. Mas a pessoa não vai morar. Tudo bem, continua sendo um imóvel. Sim. Pensa em aquisição de patrimônio. A aquisição de patrimônio eu acho que é a melhor alusão possível. Tu está adquirindo fração de um apartamento. Para quê? Para patrimônio, para valorizar. Quanto vai valorizar? É aquela história que eu falei, né? A Zavaleta não pergunta pro cliente o que ele vai fazer com o apartamento. Ela isso. vende. É a mesma coisa aqui. Sim. É isso aí. Perfeito. E outra, isso não impede de ter um estudo de mercado, né? Exatamente. Não impede de tu estudar aquela região, se é um bom negócio, como é que os outros imóveis performaram na região. Tá. Isso são dados Mas consolidados. Então, por exemplo, o imóvel da Zabaleta lançado anteriormente, no último empreendimento, né, valorizou 40% em 3 anos. Aconteceu? É fato? Sim, é fato. Então pode. Tá, é o histórico. Tu tá mostrando- Isso não quer dizer que pra frente vai ser igual. Tu tá mostrando que o novo empreendimento aconteceu isso? Não. Exatamente. Nem que vai acontecer. Nem que vai acontecer. Mas tu tá induzindo. Não. Não. Tu tá dizendo que Tu aconteceu. tá mostrando o que acontece com aquele imóvel. Tu tá A deixando Zabaleta claro. continua com a mesma qualidade? Ó. Continua performando do mesmo jeito? Na verdade, tu tá Continua trazendo entregando- argumentos por que a construtora é boa. Tu tá que o mostrando... produto é bom. Exatamente. Por que o produto é bom, porque a construtora é boa. Ó, essa região teve uma valorização de X%. E essa construtora, ela tem 40 anos de mercado. Quando tu diz que tem 40 anos de mercado, tu tá induzindo que é uma construtora boa? A pessoa vai fazer a interpretação dela. A pessoa pode dizer, não, 40 anos de mercado é uma construtora atrasada. Não, 40 anos de mercado é uma construtora sólida. Então, essas coisas quem vai fazer alusão, não são coisas intrínsecas, eu sei que parece que é bobagem, mas na verdade essa tomada de decisão não é nossa. A pessoa tem que interpretar os dados, a gente está dando os dados e tu sempre vai trazer os dados. Sim. A gente faz isso todos os dias. Precisa de referência, se não existe referência não faz sentido Por que eu vou entrar no mercado imobiliário? Porque eu acho que um dia vai valorizar, mas o que tu pegou de base? Porque historicamente o mercado imobiliário valoriza. Não vamos ninguém ser cego para isso. Sim. Eleição sem eleição sempre valoriza. Então por isso que eu vou entrar nesse mercado. Então tu pode usar isso como referência. São fatos. Tu não pode prometer uma coisa que a gente não tem como garantir. Nem nós, nem o próprio corretor não tem como garantir. Valorização, rentabilidade, liquidez. Ninguém garante que vende depois. Entendi. E vamos lá, na experiência de vocês com os imóveis já tokenizados, vocês tiveram que dar um toque para algum corretor, alguém que estivesse anunciando, não pode ser dessa forma? Não tem problema. Até porque foi isso que a gente falou. O imóvel em si ele continua ali. É importante tu mostrar que tu está vendendo o imóvel. Uhum. Anuncia o imóvel. As pessoas entenderam claramente isso.
Não vou dizer que ninguém fez errado, daqui a pouco internamente, numa conversa, explicou errado para um cliente, não posso garantir isso. Mas o cliente ele tem que estar ciente, e é isso que a gente traz isso para a plataforma, que ele está comprando um apartamento. Tá. E se for olhar nas nossas redes sociais, no nosso site, na nossa plataforma, em nenhum momento a gente se refere como uma rentabilidade garantida, como produto financeiro. Até porque a gente não tem isso. Exatamente. Eu não consigo a gente garantir nada. Entra lá no site da Capture, o que tu vai enxergar lá? Imóveis. Se tu me pedir hoje qual é a expectativa de valorização desse produto, eu não sei te dizer. A gente tem crescer jurídico. A gente vende um imóvel de uma forma diferente. É isso. Basicamente, a gente sempre se posicionou como uma imobiliária digital que tem corretores parceiros. Imobiliárias parceiras. A diferença é que a gente repassa toda a comissão para a construtora. Nossa negociação é separada. Então, o corretor que está entrando vai ganhar a mesma coisa. Quando a pessoa entra no site da Capture, ela enxerga imóveis. Ela não enxerga tokens. Não enxerga produtos digitais e financeiros. Sim. Né? Gráficos de... Não. Já que a gente falou do corretor aí bastante, eu acho legal de trazer alguns pontos, né? Por que o token é tão bom para o corretor e a gente enxergou isso e disponibilizou isso na plataforma, um espaço para o corretor trabalhar, um espaço para o corretor se cadastrar? A gente no mercado imobiliário, eu trabalhei no mercado imobiliário, tenho um pouquinho de conhecimento, na minha família tem pessoas já com quase 10 anos de mercado imobiliário, a minha mãe já tem, eu acho, quase 10 anos de mercado imobiliário. A gente sempre vê as pessoas comprarem uma unidade nesse período todo, 2, 3 unidades no máximo. Na vida. Às vezes é a única da vida. E vocês devem ter muita experiência disso. Quantos clientes compraram recorrência, que fizeram 2, 3 compras do mesmo produto, de um outro produto de vocês? Então, aqui com o mercado de tokens, a pessoa vai poder comprar, talvez, não sei se mensalmente, mas ela pode, é possível comprar mensalmente, mas ela pode comprar daqui a pouco, a cada 3 meses, a cada 4 meses. Então, tu tem recorrência. Sim. Mercado imobiliário, a gente não tem recorrência. Mas 6%, 5% de um valor de R$1.000 é pouco? Se tu fizer uma venda, talvez seja. Mas se tu pegar e começar a botar isso no montante, se todo mês tu tem 10 clientes comprando 10 mil, Sim. se todo mês tu tem cliente comprando 20 mil, 30 mil, 50 mil, a tua base, tu começa a ter uma coisa que tu não tinha, um fixo, entre aspas, porque o teu cliente acredita em ti, ele cada vez mais vai acreditar em ti e vai procurar para te entregar esses produtos. E o segundo momento é que tu vai mostrar para esse cliente um produto que realmente faz sentido. Sim. Então ele não vai deixar de comprar um produto inteiro. Esse cara continua comprando o apartamento inteiro. E futuramente mesmo, as pessoas mesmo que já investem valores super altos, podem investir os valores super altos, só que... Claro. A gente tem casos na plataforma de pessoas que fazem isso. Pela diversificação, né? Aí entra a diversificação, que é o segundo ponto-chave do negócio. Perfeito. E o corretor pode vender quanto quiser, né? Ele não precisa vender 10 mil, R$500. Sim. Se o corretor Quanto mais quiser... vender, melhor. É natural que no início as pessoas vão testar com pouco. Ninguém começa botando muito dinheiro em cripto, por exemplo, lá no passado. Mas hoje tem gente que bota 100 mil, 200 mil, 500 mil em criptomoeda. E aí? Se quem entrou junto, e aqui tem a oportunidade do corretor ganhar com esse pessoal também. Em toda a venda. É isso aí. Ó, a compra de um token é referente a que percentual do apartamento? Eu acho que para ver isso, a pessoa tem que entrar ali na plataforma e ver quantos tokens foram emitidos. Isso aí. Então, se foram emitidos 100 tokens... E na blockchain também tem. É? Na blockchain a gente deixa qual a porcentagem de cada unidade. Cada projeto pode ter. Aconteceu agora, a gente pegou 2 produtos do mesmo empreendimento, andares diferentes, preços diferentes. Os 2 tinham o valor de token de R$250. Só que um era referente a um X de participação e o outro a outro. Perfeito. Um foi emitido 591 tokens, no outro foi emitido 635. Sim. Então a participação de valor menor era maior a participação do que aquele que tem um valor mais caro. Mas o jeito mais prático de ver o quanto percentualmente que vale do apartamento um token é vendo quantos tokens foram emitidos. Exato. Aí Se tu faz forem a proporção. 100 tokens, tu está comprando Regrinha de 1%. 3. Se for 548, tu faz a conta. Faz a conta. Exatamente. Faz a continha. Outra coisa que dá para verificar também é o valor da unidade. Normalmente a gente coloca ali no site, né? Mas, não quero saber se está acima, se está abaixo, se ainda é bom de comprar. Pega a consultora, olha a tabela da consultora, vai lá no site da Zabaleta, lá tem, né? Sim. Pô, realmente, tá na média das O próprio unidades corretor de da imóvel região. tem, né? Corretor de imóvel tem de isso. imóvel, né? O corretor de imóvel tem a tabela normalmente, vai conseguir atualizada, tem uma noção disso. Importante ver também essa mudança de tabela, né? Perfeito. Então esse tipo de coisa ajuda também para o produto se valorizar. Maravilha. Deixa eu concluir aqui perguntando para vocês o que vocês esperam do evento Sou WebPel,
que nós vamos participar juntos como patrocinadores, né? Vocês como patrocinadores master, nós logo em seguida. O porquê que vocês definiram por apoiar esse evento e qual é a expectativa? Cara, primeiro, a gente poderia falar por pessoas, mas é que a gente foi no último evento, né? Teve o que o Léo Branco fez e, cara, é sensacional. O evento é muito legal. É um ecossistema que a gente precisa fomentar na cidade. Sim. As pessoas veem, sou WebPel, parece que é uma coisa só para a área de tecnologia. Não é. A gente precisa fomentar isso. A gente tem muita gente precisando entrar. O Léo até traz esses dados de que é muito mais homem do que mulher no processo. A gente precisa trazer mais mulher para a área de tecnologia. Um homem falando aqui, botando na posição de fala dos outros, mas enfim. A gente precisa trazer mais pessoas para esse ecossistema. E o ecossistema de tecnologia em Pelotas é forte, cara. É muito forte. Então, as pessoas que estão de fora disso, quer entender, quer conhecer um pouquinho de tecnologia, começa a participar dessas coisas. O Talks agora é uma primeira oportunidade. Tem muito evento, Parque Tecnológico às vezes faz vários eventos, as pessoas às vezes estão fora disso. Então, a gente entrou nisso porque a gente acredita muito no projeto. Segundo, por acreditar no projeto, por entender todo esse processo, a gente entende que apoiar esse processo, apoiar tudo isso que eu falei, e estar junto com isso é bom para nós também. Não sejamos hipócritas. A gente precisa estar se expondo, a gente quer mostrar a Capture para mais pessoas, e cada evento, cada oportunidade que a gente tem, tivemos o Cicred agora convidados no último final de semana, a gente foi, a Associação Comercial de Pelotas, a gente participa, estivemos no Caldeira, estivemos na Mercopar, vamos estar no Gramado Summit ano que vem. Então, assim, o que a gente puder apresentar um pouquinho mais da Capture para todo mundo, a gente vai apresentar, porque a gente brinca que ninguém acordou disposto a comprar um token, né? Ninguém levantou da cama hoje. No futuro vai acontecer. Hoje eu queria comprar um token do Miguel Zabaleta, hoje eu vou fazer. Ninguém tá pronto para isso. E isso o corretor que vai nos ouvir muito precisa entender. Cara, é uma construção. Vai chegar o dia que ele vai levantar e vai dizer, hoje eu vou comprar. Ou vai receber um e-mail, que nem a gente fez ontem, vai ter alteração de tabela. Aí tem um boom de venda. Acontece. Então é importante a gente estar ativo. Então por isso que a gente está participando. E aí a gente até depois trouxe, né, pra gente fazer isso junto, porque faz muito sentido. É isso. Essa do... Ninguém acorda querendo comprar um token é boa, né? Não tem. Tu pode acordar querendo comprar um apartamento, mas comprar um token tu não vai querer. Mas são as pessoas com esse espírito mais empreendedor que tem que forçar essa barreira e trazer essa mudança, né? Eu acredito que ninguém acorda realmente pensando em comprar um token, mas eu diria que a Zabaleta assim, acorda sempre pensando como é que a gente pode vender mais, como é que a gente pode vender para outras cidades. E todo mundo acorda pensando como ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro, todo mundo acorda pensando. Exatamente. Então, a questão da valorização, tu consegue ganhar dinheiro. E a tokenização é uma solução para isso, então as barreiras vão ser desobstruídas As pessoas logo. Ouvir. As pessoas precisam escutar e entender. Depois que elas entendem, elas dizem, faz sentido. E a gente tem ouvido muito. E é muito massa ver isso, né? É muito massa ver essa mudança, assim, das pessoas irem acreditando, né? É engraçado que até hoje teve um lugar que a gente bateu na porta e disse, não, a gente não faz isso, não, a gente só constrói prédio, tu traz aqui, tu paga e vai embora. É isso que a gente faz. Eu disse, tá bom, não é pra ti mesmo, então não faz sentido. O resto, cara, assim, quase 99% das pessoas olham e dizem, cara, realmente eu queria entrar no mercado imobiliário e não conseguia, queria comprar uma fração e não posso. Cara, aquele produto era muito bom, passou uma oportunidade na minha frente, eu não consegui porque eu não tinha dinheiro. Sim. E às vezes aqui agora tu vai ter um monte de oportunidade e é só querer agora, basicamente. É isso aí. Então é isso. Alguma fala final aí pra nós Convidar encerrar? a galera pra ir no Soepel. Pois é. Cara, tem lotação e eu acho que vai lotar demais isso daí. Já acabou 2 lotes, já. Já foram os 2 primeiros lotes e já acabaram. Vai ter surpresa. Qual é que é a surpresa? Só vai saber se for no evento. Agora plantou a expectativa. Tem que ir lá. Tem surpresa mesmo. Tem que ir lá, claro que tem. Então tá bom. Zabaleta, parceiro da Capture, no Soepel. Capture e Zabaleta fazendo parceria. A gente já vem conversando há um tempão. A gente cai no mesmo evento juntos. Não vamos fazer nada? Não é possível. Vai ter que falar alguma coisa, né? O intuito era deixar a gurizada curiosa mesmo. Não, eu vou terminar então fazendo um pedido, então. Provavelmente todo mundo aqui já conhece a Zabaleta, mas provavelmente vai querer deve ter muita gente que não segue. Então eu acredito que seguir a Zabaleta é muito bom para vocês também, mas eu peço sempre para seguir a Capture. A gente tá começando, é um processo muito inicial. A gente tem 100 dias agora, 90 dias de operação. Então a gente já recém começou a ir pra rua. Segue a Capture, para pelo menos conhecer, entender o que tá acontecendo. Tira dúvida, chama lá, vamos trocar uma ideia, se é corretor, se é usuário, se é incorporador. Chama que a gente está disposto, tem uma pessoa humanizada lá, realmente uma pessoa física que responde perguntas.
trazemos isso internamente, muitas dúvidas que surgem podem ser coisas novas que alguém não perguntou ainda, então vamos lá conversar e é esse o nosso objetivo aqui, é fomentar, divulgar e explicar um pouco mais o que a Capture faz e aí pegar os parceiros, né, pra gente conseguir dar esse respaldo todo no processo. É isso aí. É isso aí. Não, vocês estão fazendo um belo trabalho agora, tu mesmo citou todos os eventos que vocês foram, todo o esforço que tem sido feito, não só em Pelotas, como em outros lugares. Dia 21 estaremos em São julgar. Paulo também. Isso é legal, né, de trazer, a gente fala muito do local, Pelotas é forte, mas a gente tem parceria já com uma consultora de Joinville, temos parceria com uma empresa de Porto Alegre agora, com um projeto bem diferente. São Paulo, em Alphaville, no bairro de Alphaville, temos um contrato assinado, tem lançamento. E o pessoal de fora tá nos trazendo muito negócio. E a visão de que nós estamos sendo reconhecidos. Hoje a gente estava numa chamada com o pessoal de Curitiba e eles falaram, pô, vocês estão fazendo um trabalho muito legal. Chegou para nós, a gente está sabendo o que vocês estão fazendo, tem mais gente de olho, porque, pô, tá muito legal o trabalho de vocês. Então, é muito legal o reconhecimento, porque às vezes a gente fica aqui, né, só aqui na volta, achando que não tá. Pô, a gente já tá, pelo marketing digital, a gente tá alcançando o país todo. Temos 3 vendas fora do país já, né? Então tem um chãozinho percorrido, mas falta Então muita gente, vamos divulgar. Tá legal, mas tem muito caminho ainda pela frente. Não, mas é isso aí. Contem comigo aí para dar uma derrubada nessa barreira. Com certeza. Feito, pessoal, vamos encerrar. Valeu aí pela nossa audiência e Nós até a próxima. aí. Valeu. Um abraço, obrigado.